Olá queridos amigos, colegas aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a teoria dos funis da Praia da Barra. O que acontece? Eu vou falar alguns fenômenos, vou explicar aqui alguns fenômenos que acontecem no funil da Boca da Barra da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Antes de explicar aqui o que você está vendo, né, as principais teorias, deixa eu colocar o seguinte aqui para vocês. As enchentes no Rio Grande do Sul são causadas por esses principais motivos. Nós temos o assoreamento dos rios, que é resultado dos despejos de sedimentos da atividade humana. Nós temos a construção dos moles na Boca da Barra, que causam um afunilamento da vazão no deságue do complexo hídrico. Nós temos pontes e demais obstruções, então quando o nível da água sobe pelos dois motivos anteriores, eles podem atingir a cabeceira das pontes, eles podem atingir os vãos das pontes e a própria ponte. As pontes, como são várias pontes, elas também ajudam a bloquear o escoamento da água, né? E a falta de antecipação de vazão, ou seja, é uma técnica que nós utilizamos no controle, na operação das máquinas, para se antecipar a vazão, né, quando estão chegando grandes chuvas. Então as barragens eclusas, elas podem fazer o despejo antecipado de suas hidrovias acima, e se tem hidrelétricas com comportas, nós podemos fazer o despejo antecipado dos reservatórios. Mesmo que não tenha nos reservatórios essa capacidade, é possível fazer a instalação de comportas nos reservatórios para fazer um programa de antecipação de vazão. Parece que não existe esse programa aí no Rio Grande do Sul. Bom, vamos voltar para cá. O que acontece aqui é o seguinte. Bom, antes de explicar isso aqui que você está vendo, eu quero dizer sobre pessoas que ficam alegando que eu estou fazendo teoria da conspiração com esse funil. Muito pelo contrário, gente. Quem faz teoria da conspiração é quem fica colocando a culpa em excesso de chuva e em El Niño, tá? Essas são os verdadeiros conspiradores. Eu aqui estou fazendo ciência. Eu aqui estou fazendo estudo de uma disciplina chamada Mecânica dos Fluidos. É uma disciplina estudada na engenharia mecânica e na física. A mecânica dos fluidos, ela também observa o comportamento da água quando passa por um funil, tá? Então aqui nós vamos observar isso considerando também a energia potencial gravitacional, que é a gravidade, tá? Então vamos lá. Gente, é o seguinte, aqui você está vendo a reta H, você está vendo as duas paredes P, que são os moles. Então aqui em alaranjado o P são os moles, P de parede. Aqui nós temos o H, é o comprimento desde a boca do funil até a base. Então o que a gente observa é o seguinte, no represamento, quanto maior é o comprimento do H, menos cada metro de P vai fazer força no represamento. Repetindo, quanto maior o comprimento de H, menos força cada metro de P faz no represamento. Então é por isso que a gente não observa, não consegue observar assim, tá, peraí, se né, você pode chegar lá nos moles durante as enchentes e verificar, né? Por que os moles não transbordam? Enfim, é importante vocês filmarem, tá? Eu não encontrei nenhuma filmagem dos moles durante as enchentes, mas o que acontece é o seguinte, gente, desde desse risco zero até esse risco aqui na boca do funil, aqui dentro existe uma elevação das águas, as águas ficam um pouco mais altas do que o nível do mar, isso você pode observar, certo? Porque veja bem, ó, nessa imagem aqui a gente tem os dois riscos. Esse primeiro risco de cima era a largura natural do deságue, tá? Era onde as águas encontravam o mar.
era nesse ponto aqui e nós tínhamos essa largura. Agora com o funil nós temos uma largura que chega a ser 1, 2, 3, 4 vezes, ou até mais, inferior. Então quer dizer, o afunilamento é muito grande. Entenda o seguinte, nesse ponto aqui onde eu estou com o mouse, as águas, quando de enxurrada, de fortes chuvas, aqui nesse ponto, elas passavam por cima, elas empurravam essas areias para fora e abriam caminho à medida que tinham necessidade. E depois, quando não tem chuva, as ondas do mar empurravam essas areias e faziam o assoreamento, o fechamento dessa boca novamente, até que acontecesse uma nova grande chuva e as enxurradas iriam novamente empurrar essas areias para fora e o ciclo sempre se repetindo. Quando foi feita a construção dos moles, se retirou as movimentações de areia. Agora nós não temos mais a movimentação de areia nessas bocas, porque esses moles, eles causam a obstrução. Porém, isso tem um preço, gente. E o preço é muito alto, que é o seguinte. Aqui nessa boca, a gente transfere e fica essa largura aqui, tá? Mas veja bem, esse risco aqui representa o nível 0. O que significa o nível 0? Aqui, nesse nível, já não existe mais queda d'água. Porque no deságue natural, a gente encontrava uma queda. As águas, elas encontravam uma queda, igual aqui tem na praia. Ó. Na praia, aqui no topo da praia, o nível é um pouco superior ao nível do mar. Veja, ó. A gente tem aqui, onde eu estou com a pontinha da mão aqui, ó. O nível ele é um pouco acima do nível da água. Isso acontecia aqui no rio. O rio, no deságue, ele, quando chegava aqui na beira da praia, ele encontrava uma queda. Existia uma queda, assim como existe uma queda aqui nessa areia. E essa queda é importante para o deságue, porque o deságue é um ponto crítico, gente. O deságue, ele encontra, às vezes, o mar contrário. Quando o mar está com enchente ou com ondas, o mar não consegue desaguar, então ele faz necessário procurar outro caminho ou alargar o seu caminho. Isso tudo é perdido com construção de moles. Certo? Essa ciência precisa ser desmistificada, gente. Eu não estou fazendo teoria da conspiração. E o que acontece? Com esse funil, o nível 0 está aqui onde tem esse risco branco. Então, desse risco branco até esse outro risco branco, nós temos uma passagem de águas sem nenhuma queda. Ou seja, se nós temos um funil sem nenhuma queda, nós temos o afunilamento da vazão. Quando nós temos um funil com proporcional queda, nós não temos afunilamento da vazão, porque essa queda compensa o afunilamento. Agora, se nós temos uma queda sem nenhuma... Quer dizer, se nós temos um funil sem nenhuma queda, então sim, nós temos um represamento agregado. Nós temos um afunilamento da vazão. Veja, aqui desse nível 0 até esse nível, nós não temos queda. Então, a água que chega da Lagoa dos Patos, ela precisa empurrar essa água. Ela precisa fazer um empurro. E são toneladas e mais toneladas e mais toneladas de água. Cada centímetro que o nível de altura, a altura interna do funil sobe, cada centímetro representa toneladas e mais toneladas de água. O funil ele faz captação da energia potencial gravitacional, empurrando essa água para baixo, e esse empurro ele faz o represamento. Quer ver? Vamos pegar um bebedouro de passarinho para nós ver? Veja, gente, não é exatamente a mesma coisa, porque aqui ele está isolado, né, do ar, né? Aqui há um isolamento do ar.
Mas é algo parecido, você vê, a água chega até aqui em cima e não transborda embaixo. Então você vê que tem um fenômeno aqui de sucção, né? Quer dizer, ali, lá no funil acontece uma coisa mais ou menos, não é exatamente, não é igual, tá? Mas é parecido com esse fenômeno desse bebedouro. Você vê, por que a água simplesmente não transborda? Já que esse nível está muito abaixo do topo da água, era para nivelar, não era? Sim, era, mas a própria água, ela tapa o furo e a própria gravidade, né? Como aqui está blindado, não causa a água, ela não escorre. Agora, se nós fizermos um furinho aqui no topo, aí sim a água vai começar a esvaziar proporcionalmente à vazão desse furinho da entrada de ar, não é? Então, quer dizer, existem esses fenômenos aqui, tá? Você tem que entender que no nosso funil existe fenômeno parecido, não é igual, mas é parecido com isso. Cada centímetro que se eleva na água dentro desse espaço, desde o nível 0 até a boca do funil, causa uma elevação. Cada centímetro representa toneladas e mais toneladas de água, causando o represamento. Essa ciência precisa ser debatida, precisa ser discutida, gente. E é uma descoberta minha, é uma descoberta desse canal. Por quê? Porque eu olhei para a barragem eclusa, eu olhei para a situação de água da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul e não me conformei. Peraí, não é apenas o assoreamento que está causando a obstrução dos canais. É muita força, é muita água sendo represada. Tem alguma outra grande obra de infraestrutura represando essas águas abaixo da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul. É muita represa, gente. E aí eu estudei a história das enchentes no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande, Pelotas também já tiveram enchentes, então, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Quando eu olho para a boca da barra, um grande funil. Certo? Então você tem que entender isso que eu falei, tá? Esse nível 0 representa um flat, representa um estado de afunilamento sem queda de água, a nível 0. Então o deságue desse complexo hídrico se faz através do empurro de água. Isso aqui é tipo um canhão de água. A água que chega aqui, ela tem que empurrar todo o funil. Né? O que antes não acontecia. Antes se encontrava uma queda, a água encontrava uma queda, então tinha um deságue muito mais fácil. Agora esse deságue se dá pelo aumento do nível da água, que faz vencer esse flat, conseguindo, enfim, com muita força, conseguindo fazer o deságue na boca do funil. Isso em períodos de grandes chuvas. Tá? Em períodos de seca fica mais fácil, né? Porque a vazão é pequena, então a própria subida e descida de maré acaba auxiliando, né? E aí não há problema com água, porque não está chovendo, não há excesso de água. Agora, quando está chovendo muito e há excesso de água, a enxurrada começa a fazer todos os fenômenos descritos nesse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar até as comunidades acadêmicas, para que se antecipem a discussão, gente. Faça o seu dever de cidadão. Você tem que, você tem que ajudar a fazer esse vídeo chegar até as autoridades técnicas, tá? Para que eles entendam o que está acontecendo, gente. Tá? Ao meu entendimento, teoria da conspiração é colocar culpa na chuva, algo que sempre aconteceu, sempre choveu, gente, e sempre vai continuar chovendo, então não coloquem culpa na chuva, gente. Façam alguma coisa, por favor. A culpa sempre é das obras de infraestrutura. Por quê? Porque a natureza já cavou as suas calhas, já cavou as suas canaletas. A água nos séculos passados já encontrou o seu caminho. Então não tem esse negócio de qualquer chuvinha enche, o Guaíba se eleva. E isso são obras de infraestrutura obstruindo o caminho natural das águas. Muito obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito, é muito importante a sua inscrição. Deixa o seu like e compartilha.
Forte abraço, sou Thiago Drum, autor dessa teoria. Tamo junto, valeu!